Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, estamos aqui para fazer a sua obra. Querido e poderoso Pai, te peço neste momento, Senhor, venha me ajudar a fazer esta gravação, para que o teu Espírito Santo leve até onde tuas ovelhas estão, para ouvirem e se prepararem para o arrebatamento da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, o tema de nossa mensagem de hoje é este: o arrebatamento dos escolhidos de Deus. Aleluia. A palavra escolhidos em toda a Bíblia encontra-se 38 vezes. Em toda a Bíblia, a palavra escolhidos. Algumas delas se referindo a sentido diferente, mas estou me referindo à palavra escolhidos. 38 vezes em toda a Bíblia. Vamos ler São Mateus, capítulo 24, e versículo 29 ao 31. Que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31. Este é o que eu quero usar, irei me utilizar para entregar esta mensagem. O 31, que diz assim: e ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Este versículo 31 corrobora com o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16, que diz assim: porque o meu Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quero me utilizar do versículo 31. Irmãos, estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja, e não é tempo do cristão que deseja morar no céu e deseja ser arrebatado na vinda de Jesus para subir com ele para o céu, se embaraçar com alguma coisa desta vida. Precisamos ter muito cuidado para não se embaraçar com as coisas desta vida, que são enganosas. Muitas coisas desta vida são bonitas, atraentes. Não é todas as coisas que são feias. Muitas são lindas, bonitas, atraentes, cheirosas, perfumadas. É coisa linda, mas o fim delas é o inferno. É por isso que nós que desejamos e estamos aguardando a vinda de Jesus para subir com ele, precisamos ter muito cuidado. Todo cuidado nosso é pouco. Todo cuidado é nosso pouco em relação às coisas enganosas desta vida que procuram nos enganar e nos deter para evitar e livrar nós de sermos arrebatados ao céu. Precisamos ter muito cuidado. Glória a Jesus. O arrebatamento dos escolhidos de Deus.
Graças a Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, é um pedido que eu lhe faço para o bem do meu canal, para a plataforma enviá-lo meus vídeos mais além, para outros irmãos, outras ovelhas de Deus, terem o direito de ouvir uma mensagem dessa natureza, como você está ouvindo. Se inscreva no meu canal. Não é para o meu bem, é para o bem do canal, para o bem de outras ovelhas que precisam ouvir a mensagem. Aleluia. O arrebatamento dos escolhidos de Deus. Aí você pergunta, existe diferença dos escolhidos de Deus para o nome Igreja de Deus? Não tem diferença. Em palavras tem diferença, mas o conteúdo, o sentido é o mesmo. Porque a Igreja do Senhor se constitui de cristão escolhido, se constitui dos escolhidos de Deus. Os escolhidos do Senhor compõem a Igreja do Senhor. Aleluia. A Igreja do Senhor não é composta de animais irracionais. Não, é composta de seres humanos. Mas quais os seres humanos? Cristãos transformados, obedientes ao Senhor, que abandonaram o mundo, rejeitaram o mundo para seguir a Jesus, se esforçam para obedecê-lo e estar diante do Senhor do jeito que Ele determina e quer que nós estejamos. Glória a Jesus. A igreja é composta de seres humanos dessa natureza, que são os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus e obedecem a Ele, seguem a Cristo. Aleluia. Igreja significa povo tirado para fora do pecado. E escolhidos têm o mesmo sentido. São as mesmas pessoas que compõem a igreja tirada para fora do pecado. Glórias a Jesus. Como e quando a escolha em Israel era feita? Como a escolha em Israel era feita? Para nós chegar à conclusão bíblica, comprobatória, sobre o tema de nossa mensagem, temos que fazer um olhar retrospectivo aos escolhidos de Israel. Porque a nação de Israel é uma nação escolhida de Deus. Escolhida de onde? Dentre os pagãos, dentre as demais nações. Então, são um povo tirado de dentro das nações pagãs e Deus formou a nação de Israel. É um povo escolhido por Deus. Não tem nada a ver com os escolhidos, a igreja do Senhor. A nação de Israel como um povo escolhido por Deus não tem nada a ver com a igreja, os escolhidos de Deus que compõem a sua igreja. Não. Embora que dentre os escolhidos de Deus que compõem a sua igreja, exista pessoa de todas as nacionalidades, tanto gentílicas ou gentios como os judeus. Todos que aderiram à fé em Jesus são considerados os escolhidos de Deus que compõem a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Mas a mensagem de hoje se prende aos escolhidos de Deus, a sua igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, que estão aguardando por Ele para morar no céu. Graças a Deus. O arrebatamento dos escolhidos de Deus. Em Israel, para Israel seguir ou ir a uma batalha com seus inimigos,
os generais do exército de Israel não chegavam diante de milhares e milhares de soldados, pegava 30 mil, 40 mil e levavam para a batalha. Não era assim, não. Existia uma escolha. Você lendo, ou melhor, nós lendo em Êxodo capítulo 14, versículo 7, quando os judeus, os hebreus, Moisés com Arão, pelo poder de Deus, pelo braço forte de Deus, tirou os hebreus do Egito, daquela escravidão maldita. Quando eles chegaram na margem do Mar Vermelho, ficaram ali parados, esperando a direção do Senhor, Deus endureceu o coração de Faraó e consentiu ele ir atrás dos hebreus. Mas qual foi a atitude que Faraó tomou? Diz a Bíblia que ele escolheu 600 carros, escolheu dentre os carros 600 dos melhores. Inclusive um número grande do seu exército. Ele primeiro escolheu para poder ir ao encalço do povo de Deus. Era assim antigamente, na época de Israel, que os soldados entravam em batalha contra seus inimigos. Repito, não era, chegou tal, Israel vai entrar em batalha com tal nação, agora os generais, os reis autorizavam e os seus generais agora chegavam no meio de 50 mil soldados, 100 mil, tirava 30, 40, 50 mil e ia para a batalha. De maneira nenhuma. Os generais que conheciam a capacidade de cada soldado faziam uma escolha antecipada. A escolha do soldado para poder irem à batalha, à guerra contra os seus inimigos, era escolha antecipada. Não era de qualquer maneira. Não era toureiro pegar assim e levar, porque eram soldados e vão para a batalha com a nação fulana ou beltrana. A escolha de Deus é perfeita. Não é assim, não. Não era assim. Não era dessa maneira. Em Juízes 7, você encontra Gideão, capítulo 7, versículo 1 e 2. Você encontra Gideão fazendo a escolha para poder ir à batalha contra os midianitas. No capítulo 20, versículo 34, você vê ele fazendo a escolha. Os soldados eram escolhidos antes da batalha, antes de entrarem em batalha contra seus inimigos. Eles faziam, os generais, os responsáveis pelo exército, faziam a escolha dos melhores soldados para batalhar contra aquele inimigo. Você encontra em Juízes 7, 1 a 2, Juízes 20, 34, essa realidade. 2 Samuel 6, 1, 1 Reis 12, 21. Vamos ler 1 Reis 12, 21. Vamos ver como é que fala. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Viu?
como era que os soldados do exército antigamente de Israel entravam em batalha contra seus inimigos? Havia uma escolha antes de entrarem em batalha. Era escolher soldados capazes de enfrentar aquela batalha. Veja que quantos mil foram escolhidos. Roboão. 180 mil escolhidos, destros, para poder entrar em batalha contra o inimigo. Era assim que eles faziam, agiam dessa maneira. Não pegava um número de soldado, milhares de soldados, sem saber quais, sem conhecer a capacidade deles e entrar em batalha contra os inimigos. Não era assim, não. Era coisa controlada, bem feita. Havia a escolha. Agora eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Deus mudou? Deus mudou ou Deus continua trabalhando do mesmo modo? Ou Deus é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como a sua palavra fala? Deus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Deus agiu no passado dessa maneira, age hoje e agirá amanhã e eternamente. De maneira um pouco diferente de uma vez para outra, mas continua agindo da mesma maneira. Glória a Jesus. A vida espiritual, agora na vinda de Jesus, não é diferente. Não é diferente. O arrebatamento dos escolhidos de Deus. O Novo Testamento, os Evangelhos, está repleto de alguns versículos que diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos chamados. Segundo a resposta de Hugo, diz que existe uma faixa de 2 bilhões de cristãos no mundo. Assim diz o Google. 2 bilhões de cristãos no mundo. Mas esses 2 bilhões de cristãos é incluindo todos aqueles que professam o nome de Jesus. Católicos e outros, espíritas e outros. Ele junta tudo, aí calcula uma faixa de 2 bilhões de cristãos. Olhando o lado dos cristãos verdadeiros, em termos de cristianismo, vamos supor que exista 1 bilhão de cristãos que realmente abraçaram o cristianismo e seguem o cristianismo. Vamos supor, não estou dizendo que é 1 bilhão, vamos supor que seja 1 bilhão. Nesse 1 bilhão, existe a escolha. Esse 1 bilhão foram chamados. Só estão ligados na igreja, como membro da igreja, ou mesmo congregados, considerados como cristãos ou crentes em Jesus, porque foram chamados. Chamados como? Através da palavra do Senhor. Através do Espírito Santo, por meio da palavra do Senhor. Pregador pregando no seu evangelho, convidando.
E o Espírito Santo, na palavra de Deus, através dos pregadores, atraíram e chamaram esses homens para seguirem a Jesus. São seguidores, foram chamados. 1 bilhão foi chamados. Mas nesse bilhão, tal que Jesus falou em São Mateus, muitos chamados e poucos escolhidos. Muitos chamados e poucos escolhidos. Aí você pergunta, e essa escolha, quando se dará? É na hora do arrebatamento da igreja? É o que nós vamos falar. Poucos escolhidos, muitos chamados e poucos escolhidos. Aleluia. A escolha, assim como Deus trabalhou antigamente na nação de Israel, quando Israel entrava numa batalha contra seus inimigos, os soldados que iriam e entravam em batalha contra seus inimigos eram escolhidos antes da batalha começar. Deus trabalha hoje do mesmo jeito. Deus não muda. A escolha dos escolhidos está sendo feita agora, antes da hora do arrebatamento. A escolha está sendo feita agora, antes do arrebatamento. Não é na hora do arrebatamento. Não é na hora do arrebatamento. Veja a expressão bíblica. Mateus 24, 31. Quem diz é a Bíblia. Já vimos que a escolha dos soldados para entrar em batalha era feita antes de chegar o dia da batalha. Antes dos soldados entrarem em batalha. Deus não mudou. Deus hoje continua agindo da mesma maneira, trabalhando da mesma maneira. A escolha está sendo feita entre os cristãos antes do arrebatamento da igreja. Veja a expressão. E ele enviará os seus anjos, isso é Jesus enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ele não vem realizar a escolha, não. Quando Jesus descer com os seus anjos para arrebatar a sua igreja, ele não vai fazer a escolha na hora do arrebatamento, não. O arrebatamento é rápido, igual um pestenejar de olhos. Assim Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, e o capítulo 15, versículos 50 a 52. A escolha está sendo feita agora. Veja como é que diz aqui. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Ele vem com os seus anjos, Jesus vem, fica no espaço, nos ares, não sabemos a altura que o Senhor ficará aguardando a chegada da sua querida noiva. Não sabemos. Os anjos, a trombeta toca, os anjos fazem seu barulho celestial, como diz aqui o texto, aquele barulho divino, muito bonito e grande. Pedro fala em sua carta que é um estrondo que vai dar, muito grande. Os anjos descem e ajunta, pega os seus escolhidos. Por quê? Porque já estão escolhidos, já foram escolhidos.
Ele não veio escolher. Jesus não veio escolher o seu povo. Veio buscá-los. Veio buscar o seu povo escolhido. Por quê? Porque está sendo escolhido antes do arrebatamento da igreja. Eles foram escolhidos antes do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Aí você poderá pensar, pastor, mas nesse caso, cadê a misericórdia do Senhor para com aqueles que ficarem? Para os que não foram escolhidos? Porque Ele não escolheu? Escolheu uma parte e outra não. Não existe injustiça da parte de Deus. Não existe injustiça em Deus em nada. Deus é justo em tudo. A injustiça está naquele que não deu lugar a Deus para ser considerado e contado com os escolhidos. O erro, o problema está naqueles que realmente não foram escolhidos. Em Deus não. Foram chamados, escute bem como é que Deus trabalha. Quando o homem entrega sua vida a Jesus, recebeu o chamado de Deus. Foi chamado e aderiu à fé. Aderiu à fé. Glória a Jesus. Na continuação da jornada cristã aqui na terra, diz a Bíblia que o cristão, na sua jornada constante aqui neste mundo, ele peca constantemente, falha, porque é homem fraco e pecador. A fraqueza humana o acompanha. É por isso que a misericórdia do Senhor está ao nosso lado. Os anjos nos protegendo e ajudando. O Espírito Santo na igreja consolando, orientando e ajudando. Porque o homem é fraco, frágil, por eles somente não tinha condição de viajar para o céu. Caminha para o céu porque os anjos do Senhor estão com a igreja, está com os cristãos e o Espírito Santo está na igreja. Chegaremos até no céu pela misericórdia do Senhor. O Espírito Santo, quando o cristão erra, o Espírito Santo orienta, aconselha, mostra o erro por meio da palavra. Deus ajudando aquele crente, aquele servo, por meio da palavra, aconselhando para ele não errar, não entrar no caminhos errados. Preste bem atenção. E ele continua falhando e errando sem temor a Deus, fazendo o que ele bem quer. Existem milhões e milhões de cristãos dessa maneira. São os que irão ficar. Deus faz tudo para colocá-lo no caminho e ele tenta fugir. Deus orientando por meio da palavra, ensinando, consolando. Tem os pregadores da igreja pregando, ensinando, doutrinando. O Espírito Santo consolando, falando na igreja, na vida do cristão. Os anjos do Senhor ao lado para ajudar. Mas a tendência dele e dela é fugir e desobedecer ao Senhor. Não se submete à palavra poderosa do Senhor como Deus quer. A tendência é fugir. Deus aconselhando, colocando, trabalhando para botar ele no caminho certo e a tendência dele ou dela é fugir. Chega ao ponto de Deus parar. A paciência de Deus parar, porque a misericórdia de Deus tem limite. Não é como muitos pensam, não. A misericórdia de Deus tem limite. Chega o ponto de Deus agir dessa maneira com esses cristãos que procedem dessa maneira. Escuta como é que a Bíblia fala. Apocalipse 22, 11. Deus não tem culpa. Do homem não ser escolhido, Deus não tem culpa. A culpa está no homem. Apocalipse 22, 11. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Por que Deus deixou escritas as palavras? Está lutando com um cristão, com um servo para colocar no caminho e a tendência dele é fugir, desobedecer, fazer a vontade da carne. Chega ao ponto de Deus deixar. Agora fica ao seu critério. Agora é o seu critério. Você não passou no teste. Você não passou no teste. Aí essas palavras funcionam. Quem for sujo,
Surge-se ainda. Então, estou lutando com você. Você não quer aceitar nem obedecer a minha palavra, então agora fique na sua sujeira, continue na sua sujeira. Problema seu. Viva a sua vida agora. Você pensa que não acha assim? Não? É bíblico. Deus luta com o crente, luta com o cristão, aconselha, tenta colocá-lo no caminho para morar no céu. E ele não aceita, continua fugindo dos caminhos do Senhor, fazendo o que ele bem quer. Então Deus chega ao ponto de Deus parar. Agora é com você. Então, surge-se ainda. Você não quer se sujar, viver na sujeira? Surge-se ainda. Você não é injusto? Continue fazendo sua justiça. Eu tenho lutado com você para lhe santificar e colocar com os escolhidos. Você não quer? Então permaneça agora na justiça. É assim que Deus faz. A escolha é feita agora. Precisamos ter muito cuidado com nossas vidas espirituais. Precisamos ter muito cuidado com nossas vidas espirituais. Muito só olha para a misericórdia de Deus, não olha para a justiça do Senhor. O tanto que Deus tem de amor, tem de justiça. Aleluia. Tem tantos que têm morrido, Deus não tem dado a oportunidade para eles se arrepender e pedir perdão, morre do pecado. Deus não dá oportunidade para eles se arrepender, morre de repente. Crente, eu estou falando é com crente. A vida desobedecer, e Deus consertando, a gente aconselha. Eu conheço vários que eu aconselhei, vários. Proceda como um verdadeiro cristão, meu irmão. Sai desses caminhos, né? Vida de cristão. E ele vivendo como bem quis. De um momento para outro morreu, de repente, sem oportunidade para se arrepender. Não foi escolhido. Eles foi quem procuraram a perder a salvação. Foi eles, é o homem que procura. Não é Deus, não. O homem luta com ele, luta aconselhando, trazendo, lutando para trazer e levá-lo para o céu, para colocá-lo entre os escolhidos. Ele não quer, então chega o momento de Deus parar. Agora a vida sua é com você. Então você só quer sujeira, continue se sujando. Você só quer injustiça, continue fazendo injustiça. Mas esse aqui que é santo, aceitou meus planos, continue sendo santo. É assim, é bíblico, meu filho. Jesus veio buscar os escolhidos, já está, a escolha é feita agora. Te cuida. Eu devo me cuidar para ser tido como escolhido de Deus agora. Ser escolhido agora, porque na hora do arrebatamento só vai subir aquele que já foi escolhido. O arrebatamento dos escolhidos de Deus são aqueles que compõem a noiva do Cordeiro. A escolha é realizada, feita antes do arrebatamento, durante a vida do homem aqui na terra. Se você não sabia, fique ciente a partir de agora. Glória a Jesus. Vou ler outra vez, Apocalipse 22 e 11. Eu creio que você muitas vezes leu este versículo e não entendeu. São poucos que têm entendido este versículo. Aqui é o Espírito Santo que revela. Quem é justo, faça injustiça ainda. É Deus dizendo: tenho lutado para fazer com que se torne uma pessoa justa. Você não quer? Quer viver na justiça? Então continue em justiça. Só lutei com você até agora. Parou a minha misericórdia para com você. Quem está sujo, suje-se ainda. Ele aqui não está querendo que nem... Deus aqui não está dizendo que quer que aquele que vive no pecado continue no pecado, não. A vontade de Deus é salvar. Deus tem lutado aqui para os cristãos. Deus tem lutado com ele, luta para colocá-lo no caminho. Ele, a tendência dele é fugir, não aceita a vontade do Senhor, não se submete à vontade do Senhor, aí Deus para com a misericórdia. Agora, você só quer viver na sujeira? Continue na sujeira. Continue fazendo injustiça. Parou.
Na hora do arrebatamento, vai somente aqueles que foram escolhidos, que se sujeitaram e se submeteram a obedecer ao Senhor. A escolha é feita agora. Aleluia. E essa escolha, ou seja, esse arrebatamento está acontecendo a qualquer momento. Não vamos se enganar. O fim da igreja na terra, dos escolhidos de Deus na terra, findou. Qualquer momento a igreja está saindo. Os cientistas estão falando e mostrando que o sol vai escurecer, perdeu o brilho. E é bíblico. Já lancei vários vídeos falando sobre isso. Antes do arrebatamento, Deus vai retirar a luz do sol. Ninguém sabe quantas horas, nem por quantos dias, para poder tirar a igreja. E vai escurecer o sol repentinamente. Devemos estar pronto. Está pronto. Está para acontecer a qualquer hora. Aleluia. Amém. Não sei se ainda posso trazer outro vídeo. Estou aguardando a hora maravilhosa do meu Senhor.